Você já ouviu falar sobre o método hipotético-dedutivo? Ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta você vai descobrir o que é isso. Fala, minha galera linda! Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda à tua casita, canal Bíblia Responde. Se essa é a tua primeira vez aqui conosco, ou se você perdeu algum conteúdo, dá uma parada, vai aqui na sugestão, assiste as aulas passadas e depois corre pro abraço, beleza? Hoje nós iremos estar trabalhando um método científico chamado hipotético-dedutivo. Como sempre, de costume, a pergunta é: o que é mesmo um método científico? Olhando para esse senhor que está no meio de uma encruzilhada, sem saber se vai para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, eu posso dizer que o método científico é aquele cabra que vai me manter, enquanto pesquisadora, no caminho certo. E ainda vai ser aquele coisa, bicho, é a estrada reta. Não vai me colocar na estrada cheia de curva, porque quanto mais curva, maior a distância que eu tenho que percorrer. Então ele vai tentar me levar no caminho certo, caminho seguro e caminho mais rápido. Por isso que é o caminho que vai te levar a uma conclusão científica. O método científico, ele vai poder ser estabelecido pela experiência ou pela experimentação. Isso quer dizer, galera, que nós temos dois tipos de método, dois grandes grupos de método científico: o método de abordagem e o método de procedimento. Um se dá pelas ideias, outro se dá pela parte prática. Um se dá pela experiência, um se dá pela experimentação. Nós estamos trabalhando os métodos de abordagem, que, se a gente for analisar, esse método ele é praticamente dividido em 4. O método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético. E hoje nós iremos estar trabalhando quem mesmo? O método hipotético-dedutivo. Quando a gente fala em método científico, método hipotético-dedutivo, bicho, quem vem na tua cabeça? Karl Popper. Esse cabra foi ele que criou essa forma, essa estrutura para se trabalhar a construção do conhecimento. Então, Popper, lá em 1935, ele olhou e falou bem assim: cara, esse pessoal tá pirado, tá tentando construir hipóteses, construir teorias, construir teses, construir novas ideias a partir da indução. Bicho, esse pessoal caiu na batatinha, né? Escorregou na maionese, né? Eles estão piradinhos da cabeça. Tem nada a ver. Da forma como estão fazendo, o conhecimento está sendo construído de forma equivocada. Aí, a partir disso, esse cabra começou a propor um outro tipo, uma outra forma para se construir o conhecimento. Ou seja, ele apresentou para a sociedade um novo método, que também se dá pelas ideias, também se dá de forma abstrata, tá? Então, o que o nosso método hipotético-dedutivo, ele nos diz? Ele fala o seguinte, que para eu fazer um estudo, para eu construir uma tese, uma teoria, uma verdade universal, eu não posso continuar utilizando o método indutivo. Por quê? Porque o método indutivo, gente, ele parte
das premissas particulares para chegar numa premissa universal. E o Popper falou bem assim, gente, é impossível a gente fazer isso. Principalmente quando a gente fala na área do campo das ciências sociais. Porque o que é para um grupo social A, o grupo social B, aquilo já não fala a mesma coisa, não reflete a mesma coisa. Então, é impossível a gente tentar chegar numa conclusão geralzona a partir das particularidades, das especificidades de cada grupo social. Tá? Então, ele disse sim, não tem como eu fazer isso. Primeiro, porque cada grupo, cada período histórico muda, tem uma visão, uma necessidade diferente. E segundo, pelo fato de que para ele, verdade absoluta, conhecimento geralzão para eu chegar numa teoria é algo hipotético. Para ele não existia verdade universal, não é? Assim sendo, para o método hipotético dedutivo, qual é o tipo de verdade que existe, já que a verdade absoluta é uma falácia? Para esse método, nós temos uma verdade, é a verdade provisória. Mas por que é verdade provisória? Porque hoje o que é verdadeiro, daqui a 5 segundos já virou obsoleto. Por isso ele fala que não existe verdade completa, acabada, estática, absoluta. Não tem. Por quê? Porque aquilo que eu chego como uma verdade, ele vai passar aquele método. Será? Aquela prática, tu tem certeza? E se? Aí cai por terra. Então, por isso que o método hipotético dedutivo, ele não busca a verdade, tá? Por quê? Porque a verdade absoluta não existe. E essas verdades provisórias, elas vão fazer o quê, gente? Elas, para poder ser estudadas, elas vão ter que ser testadas, no sentido de gerar novas verdades, que a partir do momento que eu te apresento uma verdade nova, uma nova teoria, uma nova ideia, ela pode se tornar obsoleta rapidamente. Então, por isso que aquela verdade não é definitiva. Então, para o método hipotético dedutivo, essa verdade sempre vai ser provisória, porque ela sempre vai estar em mutação. E ela sempre tem que ser testada para gerar um novo conhecimento. E esse conhecimento não pode se partir dos particulares, como era no método indutivo. Então, o que o nosso método, que foi desenvolvido por Popper, não busca? Ele não busca de jeito nenhum a verdade absoluta. Porque nós já sabemos que a verdade absoluta não existe, não é? O que existe é justamente a minha verdade provisória, que precisa ser testada. Assim sendo, o que visa o método hipotético dedutivo? Ele visa estudar a verdade que nós chamamos de provisória. Ou seja, ele quer checar se aquela verdade provisória é verdadeira ou ela é falsa. E como é que esse método faz o estudo dessa minha tese provisória? Nós temos aqui, na verdade, o primeiro passo. Nós temos que construir hipóteses, né? E essas hipóteses, obrigatoriamente, elas vão ter que ser testadas, senão, não tem como. A partir do momento que eu testo essas minhas hipóteses, o que pelo caminho
vai sendo classificado como falso, já vai sendo eliminado, até eu chegar na minha verdade, que chega mais perto da verdade possível, ok? Tá? Então, vamos eliminar as nossas hipóteses falsas. A partir do momento que eu vou eliminando as minhas hipóteses falsas, eu vou começando a ter condições de achar um posicionamento que vai solucionar aquela minha hipótese inicial, aquele problema que surgiu na minha cabeça. Então, eu soluciono esses problemas. E a partir do momento que eu soluciono, eu acabo gerando um novo conhecimento, uma nova ideia, uma nova hipótese, uma nova tese, uma nova teoria, ok? Então, é assim que o método hipotético dedutivo, ele se estrutura. Então, primeiro, constrói-se a hipótese, testa-se essa hipótese, elimina o que é falso, soluciona os meus problemas que eu estabeleci a partir da minha hipótese, não é? E aí, a partir disso, eu vou ter um resultado. E esse resultado é justamente um novo conhecimento. Isso quer dizer, meus amores, que para este método científico, a nossa investigação científica, ela ocorre pelo processo de tentativa e erro. É por isso que ele vai de encontro ao método indutivo. Porque o indutivo não faz isso, ele passa a considerar uma verdade, mas aqui não. Eu tenho que testar, eliminar o que está errado, ver o que está certo, aplicar esse que eu chamei de certo para gerar uma nova teoria, uma nova hipótese, um novo conhecimento. Assim sendo, a pergunta que não quer calar é: de que forma o método hipotético dedutivo é estruturado então? Então, nós temos etapas, meus amores. Então, o método que foi criado por Popper, ele tem exatamente essa etapa: P1, TT, EE, P2. P1 é o meu problema inicial, é o que me levou a estudar, o que me levou àquela inquietação para eu começar a questionar, estudar, entender aquele treco. Aí eu tenho o TT, que vai ser justamente o processo que nós iremos estar testando, né? Esse processo a gente vai começar a estudar e a gente vai começar a testar, não é? Essas nossas hipóteses. O nosso EE é justamente durante esse meu estudo, eu vou começar a eliminar os meus erros. E a partir do momento que eu elimino meus erros, eu começo a gerar soluções, a resolver o meu problema, a gerar uma nova hipótese, ou seja, o meu P2. Por quê? Ele vai chamado de problema 2. Porque como não existe conhecimento acabado, definitivo, esse trem que passou a ser a minha ideia nova, a minha hipótese, a minha teoria, a minha verdade universal momentânea, ela passa automaticamente de forma cíclica a ser um novo problema. Ela passa a ser o meu P1. E aí tem que passar novamente por todas as etapas. Então, por isso que para o método hipotético dedutivo, a verdade é sempre uma verdade provisória, porque está sempre em mudança, em mutação. Então, vamos lá para cada etapa? Então, o meu P1 é chamado o quê? Problema inicial, não é? Esse meu P1, o que nós temos? Ele sempre vai partir de um conflito que você vai estabelecer com o contexto que você se encontra. Algo vai me inquietar, algo vai me levar a falar assim, será? Mas isso está certo? E se fosse assim? E aí você começa a ficar questionando, verificando, ou seja, a partir desse contexto,
desse conflito, você vai despertar o teu interesse para estudar determinado fenômeno. E quando você começa a estudar, a tentar compreender esse fenômeno, você vai começar a estabelecer aquela relação de tentativa e erro. Você vai começar o falseamento das tuas hipóteses para saber o que é falso, o que é verdadeiro, o que eu tenho que jogar, o que eu tenho que ficar, não é? Por quê? Porque o teu objetivo maior é tentar entender aquilo que não conseguiu ser explicado até então. Então, se aquele objeto não conseguiu ser explicado, para o método hipotético dedutivo, aquilo ali é um problema. Por isso que esse método, ele é iniciado e terminado no problema, naquilo que não foi conseguido ser respondido de maneira adequada, ok? Tá? Então, meus amores, ele é algo que passa a ser algo que não é mais concebido como sendo uma coisa definitiva. Então, o Popper, ele falava o quê? Como não existe nada definitivo, se assim o fosse, a gente não estava evoluindo, o mundo não evoluía, o mundo não iria estar se modificando, não é? Então, eu vou, enquanto pesquisadora, eu vou começar a me interessar por aquele algo que está no meu contexto, que não foi sido explicado, e no sentido de eu conseguir compreender, decodificar, manusear, triturar, entender, penetrar nesse objeto. E à medida quanto mais fundo é o meu estudo, mais precisa ele vai ser, porque eu vou conseguir descobrir o que é errado, para eu poder eliminar aquilo que a gente chama de falso, para poder me gerar algo mais próximo da verdade, do verdadeiro possível. Ok, meus amores? Tá? O segundo elemento, que é justamente a tentativa, não é? O estudo que a gente vai testar as nossas hipóteses. O TT, ele é chamado como teoria tentativa. Essa meu segunda etapa, esse meu TT, ele vai propor o quê? Uma solução, porque a partir do momento que você começa a estudar, a aprofundar naquele objeto, você começa a definir o que é certo, o que é falso, para poder eliminar, não é? E esse foco, a partir do momento que eu estou eliminando, eu tenho um foco maior, apresentar uma solução para o meu P1, uma solução para aquele treco que fez com que eu me interessasse por aquele estudo, por aquele treco que me levou à inquietação. E eu só vou ter uma solução a partir do momento que eu conseguir entender esse negócio, a decodificar esse negócio. Por isso que ele surge a partir de uma explicação. Ele surge a partir de uma hipótese. Para eu solucionar esse problema, eu acho que eu tenho que seguir o caminho A, B e C. Então eu vou, a partir do meu problema, a minha solução ainda é hipotética. Eu acho. Por isso que vão surgir as hipóteses. E essas hipóteses que vão surgindo com o intuito de solucionar aquele meu problema, a gente fala que essa etapa, o TT, né, a teoria tentativa, ela é formada por uma série de consequências hipotéticas. Porque a gente vai pensar como é que eu vou solucionar aquele meu primeiro problema. Aí vem a etapa 3, que é o EE, que é definida como eliminação dos erros. E aí, essa minha etapa EE, o que ela faz?
Para eu começar a eliminar o que é errado, eu tenho que começar a aplicar estratégias de falseamento dessa hipótese, ou seja, eu tenho que negar essa hipótese. E aí, a partir do momento que eu começo a negar, eu consigo compreendê-la, eu consigo decodificá-la. É por isso que, quando Popper começava a fazer o seu discurso, e a gente verifica nas obras, até Einstein colocava bem claro: se aquele algo não pode ser falseado, aquele algo não é científico. Então, por isso que fala assim, quanto mais falseável for, mais científico será o meu resultado. Quanto mais falseado for, mais chance eu tenho de identificar e eliminar os erros. E como é que a gente vai eliminar esses erros? A partir da observação e da experimentação, ok? E o nosso a última etapa do nosso método, que é o nosso P2, é chamado de problema final. Esse meu P2 é o quê? É uma hipótese porque é o que acontece. À medida que você começa a estudar, tu tá lá no EE, tu começa a falsear as tuas hipóteses, tu vai ter duas respostas. Ou essa hipótese é verdadeira, ou essa hipótese é falsa. Se a hipótese for falsa, você vai dar solução para ela. Logo, você vai gerar o meu P2. Você vai gerar uma outra hipótese, uma outra ideia, tá? Se tu começa a estudar, começa a falsear e tu vê que a tua hipótese, ela continua verdadeira, então eu não vou gerar um novo problema. Eu só vou corroborar o problema inicial, porque a minha hipótese é verdadeira. Por que ele fala a palavra corroborar? Porque eu não vou criar de novo, porque aquilo já tem, ok? Então, se durante o meu EE, o resultado do falseamento da hipótese for algo falso, verdadeiro, eu vou dar uma solução. Se eu dou uma solução, eu gero uma nova hipótese, ou seja, eu gero o P2, um outro problema. Se a minha hipótese for verdadeira, eu só corroboro com esse meu P1. Então, ela continua sendo P1. Ok, meus amores? Tá? E lembrando que, como o método hipotético dedutivo, nada é absoluto, nada é definitivo, quando a gente corrobora o meu P1, ele é uma corroboração provisória. Quando eu gero o meu P2, ele é que eu vou gerar um P provisório, porque também quando ele volta, ele se torna P1. Então, quando de forma cíclica aquela verdade provisória é apresentada à sociedade, ela vai voltar para o seu ciclo inicial. Se a hipótese foi falsa, ela gerou um P2, que quando volta, meu amor, volta com P1, porque sempre é o problema inicial, por isso que é P1. Quando a hipótese é verdadeira, a gente corrobora, né, o P1, que quando retorna como P1, porque P1 é o problema inicial. Então, ou se repete o P1, ou o P2 passa a se transformar em um P1, ok? Tá? Então, de acordo com Lakatos e Marconi, nós temos essa parte aqui. Vamos fazer bem devagar. Eu tenho aquele conhecimento prévio, eu tenho um contexto. Esse contexto, ele vai fazer com que eu fique, vou observar e não vou concordar com ele. Então, ele vai me gerar o quê?
uma lacuna, uma contradição ou um problema. Por isso que a gente sempre bota P1, tá? Vai me gerar aqui o meu P1. Por quê? Porque eu não concordei com aquele contexto. Eu não sei o que é, eu não quero, eu não gostei. Então, por isso que, na verdade, eu não vou partir da observação. Esse método, ele parte do problema que eu observei no meu contexto, tá? Então, por isso que ele parte do problema. Aí, a partir do momento que eu tenho esse meu problema inicial, eu vou começar a minha teoria, não é? Que a gente vai começar a testar as nossas hipóteses, né? Então, eu vou construir as minhas hipóteses, que é também chamada de conjecturas. Então, é na etapa 2 que nós iremos criar a conjectura. Eu vou criar uma hipótese, eu vou dizer qual é a possível solução para o problema que eu comecei a identificar aqui na minha etapa 1. E quando eu faço essa solução, ainda é achismo, eu tenho que testar. Então aqui é a nossa etapa 2, que a gente chama de TT. Quando eu crio a minha conjectura, quando eu crio a minha solução, a minha hipótese, eu acho que se eu fizer isso, eu vou solucionar esse problema da minha etapa 1, nós temos que testar. Então, se eu tenho que testar, meus amores, eu já estou na minha etapa número 3, que é o meu que ele se volta para os erros, né? Eu tenho que eliminar esses meus erros. E para eu eliminar esses meus erros, eu tenho que testar. E esse teste vai se dar justamente porque ele vai se dar justamente pela técnica de falseamento. É a negação da tua hipótese. Então, é a primeira negação. Então, você vai negar a tua hipótese inicial. E aí, a partir desse momento que você vai estabelecer a técnica de falseamento, você vai começar a testar. E você vai começar a analisar os resultados que você teve. E esse resultado aqui, ele vai poder te gerar 2 caminhos. O caminho 1, que é quando você rejeita, ou seja, a tua hipótese, de fato, ela é falsa. Eu fiz o meu primeiro problema, eu estabeleci a minha teoria, testei essa minha teoria e ela foi rejeitada. Então, ela vai gerar o quê? Obrigatoriamente vai ter que me gerar um novo problema. Que aí aqui a gente vai gerar o meu P2. Por quê? Porque eu tenho que dar uma solução. Então, aqui é o meu P2. Se eu olho o meu segundo caminho e a minha hipótese, ela não é rejeitada, ou seja, de fato, ela está certa, vai permanecer como meu P1, nós iremos também fazer uma nova teoria. Que essa nova teoria, eu vou corroborar o meu P1, que, como essa é a última etapa, ela obrigatoriamente vai ser chamada de P2, porque quando retornar, nós temos que iniciar o nosso ciclo. Deu para você entender como é que funciona esse processo do método hipotético dedutivo? Tá? Isso significa, então, dizer que, primeiro, para o método hipotético dedutivo, não existe verdade absoluta. Para o método hipotético dedutivo, eu nunca vou partir de uma observação. Eu sempre vou partir do meu problema. É na
no contexto que eu vou observar, mas quando eu observo, eu percebo algo que me inquieta, eu percebo algo que eu acho que não está certo e eu quero a resposta e não tem resposta. Por isso que, para o método hipotético dedutivo, o processo é iniciado e finalizado no problema e nunca na minha observação. Ok, meus amores? Tá? Com isso, a gente vai ficando por aqui com o nosso método hipotético dedutivo. Gostou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais, compartilha esse vídeo. Se tem alguma dúvida, ainda ficou com algum... Não entendi legal, Guilhermina? Coloca aqui embaixo nos teus comentários. Eu vou ter todo o prazer do mundo em tentar solucionar a tua dúvida, ok? Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!